Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui novamente reunidos com Márcio Boaro, diretor da Companhia Antropofágica. Da onde? Da Companhia Camorana, perdão. A Companhia Antropofágica estará presente, por isso que eu cometi esse deslize, perdão. Está aqui também Tony D'Agostinho, membro da Alcamorana e do Teatro Cartoon. Diretor do... Exato, vamos ter a presença de outros grupos parceiros que fizeram leituras encenadas de diversas peças do Chico de Assis, e vamos bater um papo sobre essas peças, sobre a obra do Chico. Só queria começar chamando, Márcio, o documentário, o pequeno documentário que está sendo produzido sobre o Chico de Assis. Acho que seria um jeito interessante da gente começar esse bate-papo hoje. Pois não, eu vou colocar. Ok. Temos a honra e o prazer de entregar ao Chico de Assis o título de primeiro cidadão da galáxia. Imediato, como foi que isso aconteceu? No início dos anos 50, um grupo de jovens se reuniu para começar um novo teatro. Um teatro que rompesse com as tradições. E nesse momento a gente vê Chico de Assis como um dos representantes mais valorosos dessa geração ímpar. Agradecer a todos vocês e dizer que não é obrigado a comprar o livro. Isso mesmo porque eu já recebi o meu. O dinheiro desse livro vai para a Funarte. É verdade? Tesouro. Hein? O Tesouro Nacional. Vai para o Tesouro Nacional, imagina. Todo mundo rouba o Tesouro Nacional, eu devolvo. Mas eu estou lembrando agora, espero que o Ari lembre, recorde, do Ranieri, do Vianinha, do Xandó Batista, do Eugênio Kuznet, do Sadi Cabral, do Zé Serber, do Edmundo Bogadouro, do Augusto Boal, que sem dúvida alguma estão por aqui. Essa casa é uma casa mágica. É aqui que os mortos se aproximam dos vivos para a cerimônia do teatro. Porque no teatro ninguém morre. As pessoas se transportam para dentro dos outros que a carregam, e quando esses outros morrem, estarão dentro de outros e assim por diante. Então, essas pessoas estão, sem dúvida, nos nossos corações, vivas, vivíssimas, né? E principalmente o Zé Renato. E o Zé Renato que inventou esse pequeno teatro, da onde se elaborou uma reviravolta total no teatro brasileiro.
por 100 moedas, 100 mil. Já não comiam bem. Naquele momento era o desenvolvimento econômico e social. E para este assunto, a melhor ferramenta é o teatro épico, da forma com que foi prescrita por Bertolt Brecht. Uma geração de tanto valor que teve um impacto gigantesco na produção cultural brasileira e teria tido ainda mais se não tivesse sido podados tão brutalmente pelo nefasto golpe militar de 1964. Por 90 muito menos, por 80 piorou. É sempre muito agradável a gente poder comemorar fatos. E esse, para mim, é um fato histórico, porque o Chico, um dos fundadores do Arena, o Chico, junto com a turma do Arena, fez parte desse grupo que revolucionou a dramaturgia brasileira. Então, falar bem do Chico é tapar o sol com a peneira, enxugar gelo, procurar virgem na zona. Qualquer coisa que se falar de bem, qualquer coisa boa que se falar do Chico, será sempre uma redundância. De modo que eu quero, só finalizando, dizer o seguinte: Chico de Assis, você faz hoje a história de amanhã. Nadar, bater pedra o dia inteiro, dá uma fome de matar. Mas por esse dinheiro, a fome não vai passar. Matar a fome propriamente dita, 2 refeições por dia, 5 pedidos de água, que perigo. Maria mudou de ramo. Maria Malazarte matava a fome do seu jeito, e nisso não tinha defeito. Agora a profissão maldita, um homem é um homem, um gato é um bicho. Por 50 já não comem, vão viver de lamber lixo. Muito bem. Vai um pouquinho desse vídeo que conta um pouquinho da história do Chico, né? E queria chamar o Márcio Boaro, diretor do Camorana, para falar um pouquinho desse projeto e dessas peças, né, que estão sendo lançadas hoje, a leitura encenada de muitas peças do Chico de Assis, 21 peças ao todo. Queria que o Márcio falasse um pouquinho de como foi essa ideia, como foi a produção dessas leituras, Márcio. Boa tarde. Desde a ideia do projeto, né, assim, nós víamos que precisava a obra do Chico ser melhor divulgada. E então, enquanto nós estávamos ali na concepção do projeto, falou assim, olha, tem muita peça do Chico que são pouco conhecidas e são peças bem interessantes. E fora isso, nós precisamos de uma troca com vários grupos, né? Nós gostaríamos de fazer uma troca. E aí nós prevemos 21 peças. Então, das 21, nós lemos 11, né? Nesse ambiente pandêmico, né? De Zoom e o que foi possível. E convidamos 10 grupos parceiros. Tem algumas pessoas aqui, estou vendo o Marcelo aqui no canto. 10 grupos parceiros para participarem desse projeto que foi contemplado com a Lei de Fomento ao Teatro do Município de São Paulo, né? Basicamente é isso. Eu estou feliz que hoje tem várias pessoas aqui que vão poder falar a respeito. Maravilha. Tony D'Agostinho, diretor do Teatro Cartoon, vocês fizeram a leitura de Fulano de Tal Fiscal Federal, correto? Isso, Fulano de Tal Fiscal Federal e o que Deus fazia também. Além do Fulano de Tal,
fizemos a leitura do O que Deus Fazia, que foi uma peça que o Chico escreveu não faz tanto tempo, escreveu para um antigo grupo de teatro que eu tinha, para a gente fazer uma apresentação no Sesc Bertioga, né? Então fizemos a leitura dessas duas peças. Foi muito bacana, mas antes de falar, quero dar boa noite a todos. Estou vendo aqui o Marcelo, o Giovanni, o próprio Edu, o Márcio e todo mundo que está assistindo. E, uma vez mais, agradecer a Companhia Alcamorana pelo convite para participar desse projeto tão bacana aqui, que tem como alvo a obra, a trajetória desse mestre que é o Chico de Assis, né? E voltando à sua pergunta, Edu, quer dizer, a gente tem que adaptar sempre, né? O Fulano de Tal é uma adaptação do Inspetor-Geral, né? O Inspetor-Geral do Gogol, uma peça divertidíssima, uma comédia muito interessante, é uma adaptação para um Brasil aqui, né? Na verdade, um Brasil de um tempo, de uns 30, uns 40 anos no mínimo aí, né? Não, acho que mais ainda. E, assim, eu acho que foi muito legal fazer, porque a gente, além de participar do projeto, a gente retomou alguns aspectos de produção, por mais que seja uma leitura, uma coisa simples, dada a situação em que nos encontramos, né? Nunca é legal, eu acredito que nunca é legal, nunca é plenamente prazeroso fazer as leituras aqui nesse ambiente, porque falta exatamente isso, né? Um ser humano, vivo, respirando, suando na frente de outro, e a gente trocando essa relação. Mas, na medida do possível, a gente acabou fazendo essas duas leituras, e acho que o resultado foi bem interessante. Claro, seria mais legal se a gente tivesse equipamentos e essa coisa toda, né? Um equipamento mais robusto, né? Então, mas ainda assim, eu acho que vale pelo registro, né, pelo registro das peças do Chico, para compor esse inventário e ficar disponível para grupos de teatro, para escolas de teatro, para os interessados na obra do Chico de Assis. Então, acho que vale muito a pena. Essas duas peças que foram alvo das nossas leituras, elas têm um quê popular que falam muito da obra do Chico, sobretudo o Fulano de Tal Fiscal Federal, não é? Que é um dos pontos centrais de toda a obra do Chico, de toda a trajetória do Chico, essa produção com um aspecto popular, né, de cultura popular do nosso país e dos tipos que ele cria na sua dramaturgia. Então, eu acho que tem que foi uma oportunidade muito interessante, e o conjunto das leituras gerou um material muito rico sobre a dramaturgia do Chico, né? Acho que ficou realmente a obra do Chico passada em revista, ainda que em uma leitura nas condições em que estamos aqui, com todos esses limites e tudo mais, não é? Maravilha. Tony D'Agostinho, que ontem participou do bate-papo com a gente também, junto com o professor Isaías Sidney, sobre o trabalho do Chico no Seminário de Dramaturgia do Arena, no qual o Tony D'Agostinho foi um participante aí frequente durante muitos e muitos anos, e pôde conviver com e partilhar das ideias teatrais, né, do Chico de Assis durante tanto tempo. Gostaria de chamar agora, Giovanni, boa tarde, estou vendo Giovanni aí, Marcelo. Gostaria de chamar o Marcelo agora, Marcelo Marcos Fonseca, diretor do Teatro de Incêndio. Boa tarde, Marcelo.
vocês fizeram a leitura, o Teatro de Incêndio fez a leitura encenada de O Cocô do Cavalo do Bandido, perfeito? Exatamente, uma comédia deliciosa. A gente fez uma leitura lá, Moreira da Silva, né? Começa o filme com um garoto me entregando o telegrama do Arizona, do bandido lascar, né? meio com música. E foi até bem especial para a gente, porque a gente estava muito afastado. A gente testou e foi para o teatro fazer junto, porque a gente achou que, como é uma comédia, a gente precisava fazer no tempo, né? Não no tempo que a internet nos proibisse de fazer. Mas eu queria colocar uma coisinha que eu acho muito oportuno, muito mais do que a gente registrar a obra do Chico, né? Que é essa figura fantástica. Só agora o Tony Agostinho acompanhou o seminário de dramaturgia. Eu também, quando o Fauzi trouxe de volta o seminário, Fauzi Arap trouxe de volta o seminário para a Arena, eu também participei um tempo lá. Não escrevi nada lá, mas foi ali que eu aprendi, foi ali que com o Chico, né, eu fui entendendo de carpintaria dramatúrgica para mais tarde, um momento da minha vida, muito mais tarde, inclusive, eu comecei a exercitar isso, né? Mas eu acho importante resgatar o Chico no momento em que o pensamento vale tão pouco, em que a obra intelectual está sendo absolutamente, né, desprezada, colocada em segundo plano. A gente mais vê hoje dramaturgos servindo a encenação, ao invés de encenação de dramaturgos, a produção de textos, né? Então, está tudo muito ligado longe de querer criticar isso, assim, mas está muito ligado a um processo colaborativo. E eu tenho a impressão que isso está ocupando um lugar desse trabalho intelectual tão fundamental. O que o Seminário de Dramaturgia promoveu, né, ali foi um boom de escritores que avançou até a década de 80. Né? Quando você chega na década de 80, você tem resultado daquilo que veio lá de trás. Né? Aí você tem ali Celso Luiz Paulini, Antônio Bivar, Maria Adelaide Amaral, Leila Assunção. É uma infinidade de autores que se encontravam também na APARTE, não sei se você se lembra disso, na sociedade, ali no Teatro Lua Nova, que toda segunda-feira tinha uma leitura de um texto inédito de um autor, né, que os diretores generosamente se dispunham a dirigir sem cachê, e os atores generosamente, né, aceitavam ler sem cachê, porque o que importava era o debate da ideia, era o debate da dramaturgia. Então, eu sinto que esse projeto também chama a atenção da gente um pouco para algo tão essencial, que é repensar a dramaturgia, valorizar de volta a produção do autor, né? Eu não vou citar nomes de ninguém, eu não quero ser deselegante, né? Mas a gente não tem um leque muito vasto hoje de dramaturgo, sendo dramaturgo, tendo a dramaturgia enquanto profissão, tendo a dramaturgia enquanto caminho de vida. Né? Está tudo muito ligado a um projeto que quer se falar em cena já diretamente. E é uma reflexão que eu tenho feito no meio da pandemia, porque eu mesmo vinha trabalhando só dessa forma, escrevo para o meu elenco, para essas pessoas que estão aqui. E na pandemia, eu não podendo trabalhar com o meu elenco, eu acabei escrevendo uma obra nova também, e que não cabe ao meu elenco, que eu preciso de muito mais gente para fazer, porque estava tudo dentro de uma dramaturgia que eu precisava dar vazão nesse momento. Né? Então, eu acho fundamental a figura do Chico de Assis ser resgatada nesse momento, inclusive como uma tentação para que a gente, de repente, se junte, dramaturgos, e repense uma espécie de seminário do século XXI de dramaturgia, né? Para se pensar a dramaturgia, ou que a gente repense aqueles encontros que a APARTE fazia, né? Novamente também. Então, é uma coisa que acho que eu até conversei com o Márcio outro dia sobre isso também. A gente não aprofundou, mas a gente bateu um papinho sobre isso. Maravilha, e inclusive um espaço de trocas informais, né, que está cada vez mais difícil, né? A gente sabe, né, das dificuldades de você conseguir parar para debater a arte, parar para debater dramaturgia. Hoje está muito difícil, né? Quer dizer, parece que faltam espaços, faltam oportunidades, né? Essa retomada da importância da dramaturgia, do texto teatral, acho que é fundamental, né, Marcelo?
o tanto que está difícil, está urgente também, eu acho. Que é só pela valorização do pensamento agora que a gente vai sair dessa coisa toda. Né? É uma saída, inclusive, né, para o próprio teatro. Né? Eu acho que tem que existir teatro de todos os jeitos. Eu não sou censura de nada, mas eu acho que a gente está caminhando para que a cena dite a dramaturgia, e não a dramaturgia, ela não seja construída por meio de investigação da dramaturgia. E isso, eu ouso dizer uma bobagem, talvez aqui assim, isso vai simplificando a leitura de texto que a gente faz das coisas. Tudo vai ficando numa superfície. A gente vai deixando de descobrir o que existe entre as palavras, né? Que é no fundo, é a essência, né, de tudo que a gente faz. O que está no vão das coisas, onde está a fresta das coisas, no meio das palavras. Né? Maravilha. O Giovanni Fermac, boa tarde, Giovanni. Companhia Teatro da Investigação. Vocês fizeram a leitura do Ripió Lacraia, né? E não é, quer dizer, você é outro, Giovanni, que também conviveu com Chico de Assis, né? Já tinha conhecimento da sua obra, das suas ideias teatrais, né? Como é que foi para vocês retomar agora o trabalho do Chico, Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Que alegria estar com todos vocês aqui hoje. É muito importante parabenizar o Camorana, né, por trazer a obra do Chico. Eu acho que o Marcelo, quando ele fala que precisamos retomar o trabalho do dramaturgo, eu acho que tudo é válido, né? Acho que todos os movimentos são importantes, mas a gente vai, de fato, se moldando de uma forma que o trabalho do dramaturgo muitas vezes vai ficando. E o Chico tinha um trabalho muito importante de dramaturgia, né? Não só como autor, mas também como formador de autores, né? Mais do que dramaturgo, ele ajudava a formar autores que colocavam ali, conseguiam expressar de uma forma teatral, sempre buscando o popular, né? Acho que existem peças do Chico que são um pouco mais rebuscadas dentro das suas estruturas estéticas, mas o Chico sempre prezou pelo popular. Acho que a obra do Chico, ele sempre tem essa preocupação de falar com todo mundo sem excluir ninguém, né? Tentando sempre agregar. O Chico foi um grande agregador. E eu convivi com o Chico durante muitos anos, né? De 2003 até 2014, né? Até no momento que ele se muda para dentro da gente, como ele sempre dizia, né? E para a gente foi uma honra da CTI, porque a CTI ela passa pelo Chico. A gente tem uma mudança no rumo da nossa história, né? Sobre a orientação do Chico. O Chico dirigiu a gente, o Chico orientou a gente. Então o Chico ele foi muito importante, né? E para mim o Chico foi meu pai no teatro, né? Como ele mesmo dizia, Giovano, você sabe que você é meu filho. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar junto, né, nesse mocó, mesmo que virtual, fazendo um pouco do trabalho do Chico. Mandar um beijo para a Silvia de Assis, está assistindo a gente, eu vi aqui no Facebook. Silvinha, que é minha parceira, minha companheira de trabalho, né? Depois que Silvinha e eu, a gente acabou ficando com uma turma do Chico lá no Clube Paulistano. A gente faz um trabalho lá, né, com os associados. Beijo, Silvio. A gente leu o Ripió Lacraia, que faz parte da trilogia de Cordel do Chico, né, uma trilogia que tem 4 espetáculos, né? Começa pelo Testamento, tem o Chão do Quaresma, o Ripió e o Galileu. O Ripió faz parte de uma pesquisa do herói popular, né? O herói brasileiro popular, que se transforma de acordo com as necessidades das pessoas, do povo. E para a gente foi muito alegre, né? Porque tudo que a gente faz hoje em dia de teatro popular dentro da CTI, né? Dentro do Teatro Baile, é buscar estar perto das pessoas, né? Buscar o diálogo aberto, a conversa aberta, e o trabalho do Chico ele propõe isso.
Maravilha. Márcio, esse debate que a gente acabou puxando aqui, né, sobre o papel do dramaturgo no teatro no Brasil nesse momento, né, quer dizer, depois de tantas formas, né, que foram sendo experimentadas, né, inclusive eu estava lembrando internacionalmente, quer dizer, já há digamos, setores inteiros que praticamente esgarçaram o teatro naquela formulação da performance, né? Quer dizer, a performance como, digamos, forma mestra no lugar do teatro, né? Há experimentações com performance aqui no Brasil, tudo bem, né? Também não estamos propondo nenhum tipo de censura, nenhum tipo de trabalho, né? Mas, principalmente em lugares como os Estados Unidos, né, em alguns lugares da Europa, já não se fala mais em teatro, se fala em performance, né? Quer dizer, uma mistura total aí entre happening, artes plásticas, experiência autobiográfica, né? E, nesse sentido, o texto teatral parece que vai para o passado, né? Parece que ele é algo do passado, faz parte da história do teatro, não teria mais lugar, né? Como que você vê isso, Márcio? Ainda podemos beber da dramaturgia no teatro? Devemos procurar a dramaturgia no teatro? Como que você vê o papel do dramaturgo nesse momento, Márcio? Eu espero estar errado, mas eu acho que quem está errado é todo esse povo, né? Porque o teatro, eu acho que é um encontro... É o encontro de todas as outras artes no palco, mas tendo como fio condutor, para mim, a dramaturgia, né? No teatro cabe dança, cabe mímica, cabe artes plásticas, cabe qualquer coisa, mas cabe tudo ali dentro, mas assim, sem a dramaturgia não existe, né? A dramaturgia ela precisa estar bem construída e bem amarrada para conseguir seguir em frente. Eu ando muito preocupado, não é só Brasil, né? Eu vejo que a dramaturgia realmente está em baixa, mas eu acho que já esteve em baixa em outros momentos durante os 2.500 anos do teatro, e depois ela ressurge de outro jeito, de outra forma. Eu estava comentando hoje com o Thiago Vasconcelos, que eu acho que vai até entrar daqui a pouco, que é engraçado, se você separar de 1960 a 1970, Brasil, eu não vou nem falar mundo, mas mundo também vale isso, e pegar as obras teatrais que foram escritas nesse período, só desses 10 anos, e olha, Brecht já tinha morrido, não estou sendo, né? Ó, Thiago, daqui a pouco eu ponho o Thiago. E depois você pegar o que rolou nos próximos 50, que é de 1970 a 2020, Brasil, você vai ver que teve uma obra muito mais consequente e relevante em 10 anos do que em 50. Então, é preciso se discutir isso. Aí você fala, mas não fizeram nada? Não, fizeram muita coisa. Tem muito teatro sendo feito, muita coisa relevante, só que é engraçado, a dramaturgia parece que ficou num lugar estranho nesse tempo. Então precisa ser revisto. Eu converso bastante com o Eduardo, conversei bastante com outras pessoas aqui, com o Marcelo, com o Tony. É o momento, eu acho, da gente sentar e falar assim, pô, mas o que está acontecendo, por quê? Né? E hoje eu estava falando com o Oswaldo Mendes e foi engraçado. O Oswaldo falou assim, olha, tem textos que a gente não consegue falar o que é, tá? Você não consegue falar qual o gênero teatral que ele se enquadra, mas é bom teatro, então é teatro e foda-se, sabe? Não precisa ficar, não, porque tem um quê do lírico, aonde no 15º minuto ele se converte num porra nenhuma, é um teatro de qualidade. Olha, quando eu uso como exemplo Copenhague. Copenhague é uma coisa que mudou minha vida. Porque Copenhague, para quem não assistiu, são 3 horas e pouco de peça, quase 4. 3 horas e pouco, onde se discute fórmulas físicas
praticamente com 2 atores em cena, tem uma atriz que faz o outro papel, mas praticamente 2 atores em cena, discutindo física, falando de coisas, e é um teatro de qualidade. Então, o que é aquilo? Não sei o que é aquilo, mas funciona. Então, eu acho que é o momento de se discutir dramaturgia e é o momento de também quebrar um pouco essa coisa de qual tipo de gênero, não sei o que tem, né? Vamos para o teatro de qualidade. Agora, também uma coisa de... vamos ver um teatro da palavra que tem a ver com o momento atual, presente. Eu vou, como tem um limite de pessoas na sala, eu vou sair um pouquinho, eu estou escutando e eu vou pôr o Thiago no meu lugar. Perfeito. Eu só queria ressaltar isso que você falou, Bárcio, né, da necessidade de trabalhar, inclusive, com a atualidade, né, da realidade brasileira, né, da realidade contemporânea, quer dizer, uma dramaturgia que reflita o momento atual. E o Tony mencionou, por exemplo, o quanto de popular brasileiro tem na obra do Chico de Assis, né? Ele fazia um esforço de trabalhar a partir da realidade dele, que era a realidade brasileira, né? Não um nacionalismo que engessasse, mas um nacionalismo que fosse o reconhecimento do seu próprio chão. Então, eu queria pedir para o Tony falar um pouquinho disso, né? Como que isso aparece nas ideias do Chico e também na sua própria produção, né? Como o fulano de tal fiscal federal parece ser um bom exemplo, não é isso, Tony? Edu, desculpa, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você pode repetir, por favor? Deu um corte aqui a sua pergunta para mim. Eu comecei, mas eu não consegui ouvir. Eu estava falando desse aspecto da obra do Chico, de trabalhar muito com a forma e o conteúdo brasileiro e popular, né? Quer dizer, uma preocupação nacionalista, mas não um nacionalismo que engessasse as suas perspectivas, né? Mas um nacionalismo que era, quer dizer, o reconhecimento do seu próprio chão, né? Como um cidadão brasileiro que estava refletindo sobre a sua realidade, né? O fulano de tal fiscal federal e várias outras de suas peças refletem muito bem isso, né, Tony? Sim, sim. Eu acho que o Chico utiliza... eu vejo muito hoje o Chico a partir de uma perspectiva de um teatro que vem desde o modernismo, falando do Brasil, não é? Se servindo de formas que foram iniciadas nas vanguardas ali europeias, mas que foram desenvolvidas e aprofundadas aqui no Brasil, por exemplo, com a utilização da estrutura do causo, com a utilização da estrutura do narrador. Então, a única estrutura que você não tem no Chico, e ele fazia questão de falar isso, você não tem a estrutura do panfleto. E eu acho isso um cuidado muito interessante que o Chico tem com toda a obra dele. Não estou falando de panfleto de forma pejorativa, não, estou falando enquanto estrutura mesmo, né, de comunicação. E eu acho que o Chico tenta mostrar um Brasil para um Brasil que não vê aquele Brasil que o Chico está falando, que é o palco da produção do Chico, né? Então, quando você traz a trilogia de Cordel, por exemplo, para ser apresentada aqui nos grandes centros, a época em que foi apresentada, eu acho que é, de certa maneira, apresentar um certo Brasil para um outro Brasil, né? Com todas as questões de desigualdade, não, claro, de renda, de acesso de acesso aos serviços do Estado, de acesso à cidadania, né? Essa era uma questão
essa é uma questão na obra inteira do Chico, essa exposição das desigualdades do país, mesmo em comédias que à primeira vista possam ser entendidas com uma estrutura um pouquinho mais não tão profundas, não tão verticalizadas. Você segue na estrutura do texto e de repente está lá um dado da desigualdade brasileira, não é? E que confere uma verticalização à dramaturgia dele, mesmo nessas comédias cujo maior objetivo é a construção do riso cômico. Existe essa preocupação política, essa preocupação de transformação da realidade. Claro, hoje a gente sabe que a gente não transforma a realidade inteira, né? A gente não tem como transformar uma sociedade inteira através de um espetáculo teatral, mas a gente transforma a vida daquele grupo, a gente transforma a vida daqueles atores que estão ali fazendo, não é? Então, eu acho que o Chico já leva para o palco como uma intenção de um fazer dramatúrgico via tipos populares esse objetivo de transformar a vida daquelas pessoas que estão ali interagindo com a obra de arte que ele criou. E eu concordo, eu também acho que, concordo com tudo que foi falado, eu acho que além do claro, nós apoiamos todo tipo de teatro, né? Mas o papel do dramaturgo, de fato, nos últimos anos, ele vem perdendo espaço para essa cena colaborativa, etc. Eu também penso muito sobre isso, e eu acho que a produção dramatúrgica ela necessita de uma formação não só da própria dramaturgia, mas ela necessita, ela só vive através de uma formação mínima também em história, em política, em sociologia, em filosofia. E como disse o Marcelo, né, é um trabalho sumamente intelectual, não é? É um trabalho intelectual que talvez venha até antes da abordagem artística, né? A abordagem artística talvez complete o trabalho intelectual, que é a criação desse texto dramatúrgico. Então, a formação das pessoas que serão dramaturgos no futuro, ela deve contar com esses outros campos das humanidades, né? E eu acho que isso não tem acontecido de forma tão satisfatória, pelo menos com o que eu acompanho aqui, não é? Eu acho que e também tem uma coisa que eu gosto de falar: o dramaturgo, a gente falou ontem aqui, é a extensão, o texto é a extensão do dramaturgo, é a extensão da subjetividade do artista, né? E você levar um texto que dê os caminhos da encenação, que dê os caminhos da atuação, etc., é uma exposição muito, muito visceral, não é? Eu acho que se encontra nesse processo colaborativo, talvez nessa coisa da performance geral, né, que o Edu falou, da performance engolindo a dramaturgia, do happening, da instação, etc., talvez a partilha dessas responsabilidades de uma tomada de posição frente à realidade, né? Talvez seja uma coisa a se pensar. Você defender uma ideia central de um texto é uma coisa que exige certa coragem, né? Sobretudo no momento em que a gente está, em que você colocar uma opinião pode ser motivo de assassinato de reputação e assim por diante, dessa cultura do cancelamento e assim por diante, né? Você defender a ideia central de um texto dramatúrgico é uma posição de coragem, né? É uma posição que não é também para qualquer pessoa, né? Você precisa estar munido intelectualmente. Penso mais ou menos assim.
Maravilha. Queria, antes de passar a palavra ao Marcelo Fonseca, que está ali levantando a mão virtualmente, mas apontando com o dedo, eu queria só chamar o Tiago Vasconcelos. Boa tarde, Tiago. Tiago, diretor da Companhia Antropofágica, que fez a leitura encenada de Furo no Casco, do Chico de Assis. Queria começar chamando o Tiago, perguntando para ele, Tiago, como é que foi esse trabalho com uma peça do Chico, com o texto dramatúrgico, né? A gente está discutindo um pouco isso, né? O papel aqui da dramaturgia nesse momento, né, no Brasil. Como foi essa experiência para vocês na Antropofágica, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Cortou aqui, quando você falou comigo, você falou, queria perguntar, você falou da leitura encenada, do texto do Chico, queria perguntar para você como foi, aí cortou. Eu preciso que você repita. A gente está discutindo um pouco do papel da dramaturgia, né? Quer dizer, o quanto que o texto dramatúrgico foi perdendo espaço, digamos, né? No mundo teatral, né? Nos últimos tempos, e o papel do autor, né, nesse momento. Então, eu queria perguntar para você um pouco como que foi esse processo na Antropofágica, né? Essa possibilidade de retomar a obra do Chico com a leitura do Furo no Casco. Boa tarde aí a todas as pessoas. Primeiro eu queria agradecer aí vou agradecer a coletividade Oca Morana por essa empreitada maravilhosa e necessária, sobretudo necessária, né? A nossa história com o texto do Furo no Casco do Chico, ela é bem interessante, porque a Antropofágica, em determinado momento, a gente foi fazer uma edição da Feira de Opinião, que depois a gente muito inspirado na Feira Paulista de Opinião, e naquele momento a gente entrou em contato com todo mundo que tinha relação com a feira, com aquele período, com a ideia da dramaturgia, com a ideia da encenação, e uma dessas pessoas que a gente contatou foi o Chico de Assis. E a princípio era um contato, e o Chico de Assis fez uma conversa com a gente. Quem conhece bem, ele sabia disso. Ele falou, não, vem para minha casa aqui, vamos discutir isso que a gente vai desenrolar. Então, a gente chegando lá, ele conversou sobre a feira, conversou sobre a dramaturgia, perguntou se a gente conhecia a dramaturgia dele, a gente conhecia algumas coisas e outras não. E aí ele falou assim, pô, mas muito legal essa coisa da feira. Ele falou, e tem que ter dramaturgia nova. Aí a gente tinha convidado ele para fazer uma fala, uma coisa assim. Faltava, acho que uns 20 dias para a feira, tudo mais. Ele falou assim, não, eu vou escrever um texto inédito para a feira. Então ele pegou, escreveu um texto que está publicado na Bucho Ruminante, uma revista da Antropofágica, e ele falou assim, e conversando aqui com vocês, eu tenho um texto aqui, se chama O Furo no Casco, que eu acho que tem muito a ver com vocês. E aí vocês vão ler esse texto, depois eu vou assistir essa leitura. A gente fez essa leitura no encontro que teve com ele na Funarte. Então ele passou para a gente esse texto do Furo no Casco, e eu e o pessoal da Antropofágica, a gente passou a ser habitual na casa dele para discutir dramaturgia, pensamento sobre texto. E o Chico era uma pessoa maravilhosa, assim. Ele tinha um pensamento muito ágil, e ele tinha, além desse pensamento em processo, o pensamento dele estava muito ligado a essas formas dramatúrgicas, como essas formas dramatúrgicas podem ser, elas podem acontecer no cotidiano e dizer coisas do nosso tempo. Ao mesmo tempo que ele falava de Beatles, ele falava de Shakespeare, ele falava de uma série de relações com a história. Então ele tinha uma ideia de dramaturgia muito dialética, no meu entender. Era uma coisa, não era um vanguardismo oco ou cínico, mas sim de como que a gente poderia olhar para os clássicos, olhar para a dramaturgia contemporânea e pensar no que estava para ser dito. Comentando o Furo no Casco, a gente, quando bateu o olho no Furo no Casco, a gente falou, nossa, que coisa maravilhosa, porque o Furo no Casco, as pessoas vão assistir aqui, acho que a leitura vai ser colocada, é um texto que, na verdade, é quase uma alegoria
das problemáticas que acontecem no Brasil e do próprio processo de luta de classes que se reflete no Estado. Então ele cria essa alegoria a partir de um navio. E ali você tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, e a partir disso tudo que vai acontecendo nesse navio, você tem os interesses de classe ali acontecendo. Isso nem considero spoiler, porque isso é basicamente o fundamento. E nessa discussão a gente discutiu muito a situação do Brasil e a situação das classes. Bom, isso o Chico de Assis falou. Isso seria uma coisa, mas isso seria um discurso. Aí ele falou, agora é que entra o trabalho do dramaturgo, que é transformar isso de uma forma popular. E aí quando a gente leu, você tem uma série de personagens que ele cria, de situações dos personagens, de situações que acontecem, que fazem com que você vá entendendo um processo social absolutamente complexo e contemporâneo, mas ao mesmo tempo você consegue ter outras camadas complexas de fruição que são da forma que ele escolhe de fazer isso, que são a forma como ele trata aquele texto. Então, essa passagem pela dramaturgia e essa ideia, assim, ele consegue transcender o tema, digamos assim, que o tema que ele tinha era esse, sobre a questão das classes e a organização no Brasil. E aí ele vai, com muita habilidade, exercer o ofício e fazer com que, para além do tema, exista um objeto artístico que apareça ali. E é esse objeto artístico que para de pé. E não só, digamos assim, o pensamento dele sobre o Brasil naquele momento. É muito mais do que isso. Por isso que ele atinge o status de uma obra dramatúrgica, uma obra de arte, de uma encenação possível, porque é uma cadeia complexa entre a ideia de diversão do Brecht, a ideia de conseguir se comunicar, a ideia de colocar coisas em cenas, de usar a palavra para isso, e uma ideia política, uma leitura política de um mundo que estava acontecendo. Então, Eduardo, eu não sei se eu fui muito curto na coisa, mas eu imagino que tenha muita gente para falar, a gente vai ter coisa para conversar aí. Eu dei uma ideia de como a antropofágica chegou nessa relação com o Chico. E o Chico falava uma coisa maravilhosa que eu acho que serve para esse momento. Um dia na casa dele falou assim, pessoal da antropofágica, o passado é consequência do futuro. Aí eu falei para ele, não é o contrário? Aí ele falou assim, claro que não. Nós estamos aqui vivendo o presente, e se a gente decidiu se reunir, é porque no futuro a gente quer estar fazendo dramaturgia. Então, quer dizer, a consequência futura que tem de pensar a dramaturgia, de pensar a obra do Chico de Assis junto com a obra de outras dezenas de dramaturgos brasileiros, é uma atividade maravilhosa. Não posso deixar de saudar e agradecer mais uma vez o convite aqui para o Oca Morana e a gente fazer esse debate aqui sobre a obra do Chico de Assis, expandindo e pensando aonde que está e para quais são os lugares que a dramaturgia pode ir hoje. Valeu, Eduardo, valeu, Oca Morana, grande beijo aí a todas as pessoas. Maravilha, Tiago. A gente estava discutindo justamente, né, essa relação entre dramaturgia, entre popular e nacional, né? Quer dizer, o Tiago conseguiu sintetizar bem, né, essa relação na obra do Chico. Eu queria jogar a bola para o Marcelo Fonseca, do Teatro de Incêndio, que eu sei que está ávido justamente para falar um pouco dessa relação, né, Marcelo? Não, porque inspirado na figura do Chico de Assis, assim, eu só comecei a pensar em dramaturgia dia e noite, né? Pelo valor da provocação que o Chico fazia também, né, pela dramaturgia. Mais do que um professor de dramaturgia, ele era um provocador. Mas eu queria só colaborar com o que o Tony falou, com o que o Márcio falou e que o Tiago falou que eu ia falar também em determinado momento aí. Se a gente pegar a história do teatro, a história do Brasil, né, a história do teatro de arena, até o final da década de 80, por exemplo, pelos dramaturgos, podiam sumir todas as notícias de jornal, que a gente conseguiria reconstruir tudo que realmente aconteceu de uma forma verdadeira, sem fake news. Né? A história do Brasil estaria preservada na dramaturgia. Né? Aí é o valor, que a gente fala, o valor desse trabalho intelectual e do dramaturgo.
E o Márcio falou da necessidade da gente sempre compreender, pensando no Brecht, que você escreve para o espectador da área científica, sempre você precisa escrever para a sua época. Né? Mesmo que você escreva sobre a Revolução Francesa, você vai escrever sobre o Brasil hoje, tendo a Revolução Francesa como metáfora disso tudo. E, para não me alongar aqui, uma coisa importante que eu quero emendar com o que o Thiago falou, que é o que eu estava pensando em falar. O Chico, quem teve contato com o Chico de Assis, a primeira coisa que sempre compreendeu para escrever é que a opinião do autor pouco importa. Ela importa, sim, um todo, mas você precisa ter a opinião do personagem. O autor não pode estar na fala em momento nenhum. Né? Há uma diferença entre o teatro, a dramaturgia e o discurso em cena. Né? E acho que nesses tempos de hoje, a gente perdeu essa linha, onde é um discurso, onde é um manifesto e onde é teatro, né? Onde é dramaturgia, que são duas coisas diferentes. É só isso que eu queria, né, colaborar aqui hoje. E queria agradecer demais, porque há muito tempo que eu não me divertia tanto como fazendo a leitura do Cocô do Cavalo do Bandido. Entendeu? Fala um pouco da peça, Marcelo. Fala um pouco do Cocô do Cavalo do Bandido. Então, a princípio, o Cocô do Cavalo do Bandido parece uma comédia irresponsável, né? A gente pensou que, quando a gente abordou, que é um bang-bang dublado, praticamente, né? E no meio disso tudo, ele vai brincando com os problemas do Brasil, mas no caráter do personagem muito bem construído, né? Por um acaso eu não ia ler, o elenco ia ler, eu ia dar uma coordenada, era um exercício muito bom para o elenco fazer essa leitura, mas aí por um motivo que um menino teve um problema, eu acabei fazendo o Kid Talagarça, né? O Márcio até me disse que eu nasci para fazer o Kid Talagarça, porque é uma canastrice saudável, e é uma canastrice brasileira também, usando esse formato totalmente americano, né? Então, a peça tem esse ar dessa gente colonizada. Esse Italagaça é um brasileiro, um pistoleiro tupiniquim colonizadíssimo, né? A brincadeira com os tipos que ele faz, e mesmo assim, falando do PIB, falando do Brasil na ruína, falando da colonização, mesmo assim ele consegue articular dentro de uma comédia. Acho que o Tony falou, parece que é uma comédia rasa, que não tem verticalização, mas não, tem a virada dramatúrgica ali, tem um outro golpe aqui, ele vai armando o texto. O Chico era o mestre da carpintaria dramatúrgica, acho que quase ninguém compreendeu carpintaria dramatúrgica como Chico de Assis, né? Quase ninguém compreendeu como passar isso para as pessoas também. Né? Então, eu acho que a peça tem um fundo falso. Isso aí é uma comédia comercial. Não é. Há um fundo falso nessa comédia comercial. E aí eu penso assim, e que mal há nessa grande comédia, né, que vá, vamos dizer assim, para o Teatro Folha, corromper o Teatro Folha por dentro, né? Um pouco isso que eu penso daquilo, né? Naquele texto. Isso é uma obra deliciosa. Maravilha. O Giovanni, na CPI, né, no Companhia de Teatro de Investigação, vocês têm uma busca, justamente por isso que a gente está conversando um pouco, né, digamos, do popular, né, daquela, digamos, da forma brasileira, né, uma busca por uma linguagem que corresponda à realidade brasileira, né? E acho que isso aparece muito bem no Ripiol Lacraia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Ripiol Lacraia, Giovanni, por favor. Opa, vamos lá. É a grande busca dos artistas hoje, né? A gente busca conversar com as pessoas de igual para igual, do ponto de vista... O Chico falava muito sobre o teatro em pé, né, com a gente, sobre essa coisa do teatro que é muito parecido com o teatro invisível, né, do Boal, mas esse teatro que as pessoas pudessem ver em pé, sem nenhum tipo de afastamento, até mesmo a roda, né, o ciclo que a gente faz na rua muitas vezes, que não existisse isso. E a nossa busca enquanto teatro popular está nesse lugar. E o Ripió, ele tenta aproximar as pessoas como elas são, né? Tem um episódio, é uma peça que ela é feita em episódios, né? E tem um episódio, por exemplo, que é o episódio do Fazendão, né? Que são cegos,
né? Então estão ali todos os cegos, e chega ali o Ripió com a Rosinha e o velho, né? Quem o Ripió está ajudando a cumprir sua jornada, e vai revelar para esses cegos que eles não são cegos, que eles são pessoas que têm seus olhos vendados pelo patrão, para poder seguir ali à risca tudo o que é dito, sem precisar questionar. E o Chico ele traz isso no Ripió, de trazer as cenas, de aproximar muito, né, as personagens das pessoas. Eu acho que o grande barato não só desse texto, né, mas como da sua dramaturgia, está nesse lugar de pensar não só o trabalho, né, a realização do artista enquanto emissor de uma ideia, mas também aproximar o público do ponto de vista que ele possa sair dali com uma ideia na cabeça, né, de que ele perceba que realmente, será que eu estou sendo cego durante esse tempo todo? Que é uma coisa muito simples para a gente que está aí na caminhada, que, né, quando a gente olha que a gente está o tempo todo com os olhos vendados, que a gente acredita ser cego, e na verdade não. Eu acho que a cada momento, a cada virada que tem, né, dentro do Ripió, ele acaba trazendo um pouco essa reflexão a cada episódio, né? Para quem está assistindo e até para quem está fazendo enquanto artista. E agora? Ó, eu estou te mostrando isso aqui. O que você faz com isso? Qual caminho você vai seguir a partir daqui? Então, acho que é uma dramaturgia muito viva nesse sentido. Uma dramaturgia viva do ponto de vista de que ela não termina depois que o dramaturgo terminou de escrever, né? Que não termina depois que o diretor pensou caminhos e que os atores e atrizes pensaram como caminhos que... Mas não, ela fica na gente, ela fica ecoando durante tempos e tempos. E a cada vez que a gente olha para isso, ela vai tomando rumos diferentes, né? Nesse sentido do que eu aprendo com aquilo, ou do que eu aprendo, né? Do que eu aprendo de mim. Maravilha. Queria agora a gente puxar um gancho da fala do Marcelo, né? Quando é a primeira intervenção dele, que ele falou um pouquinho, né, do quanto, digamos assim, o processo colaborativo, claro, com todas as suas virtudes, né, com tudo aquilo que trouxe de interessante, mas talvez também, ao mesmo tempo, tenha delimitado, talvez, né, uma busca artística que, às vezes, afastou um pouquinho da figura do dramaturgo, né, do texto autoral, né, e que talvez a gente esteja num momento de retomar um pouco também o papel do dramaturgo, né, ou da dramaturga, como, digamos, alguém que propõe, que organiza, né, talvez a cena, né. O Marcelo comentou, né, que, olha, parece que hoje a cena leva ao texto, a cena dirige o fenômeno teatral, né. E talvez seja um momento interessante para a gente repensar isso, né? Como que você vê isso, Tiago, nesse momento? Quer dizer, o papel da dramaturgia, do texto, como, digamos, organizador do acontecimento teatral e não a cena. Você acha que a gente está num momento em que esse debate talvez esteja se fazendo necessário novamente, né? Quer dizer, após aí mais de 20 anos, né, de uma determinada experimentação no Teatro de São Paulo, talvez a gente esteja questionando as nossas bases novamente. Como é que você vê essa discussão nesse momento, Tiago? Eu até estava conversando esses dias sobre isso. E o momento de agora ele é bem profícuo para debater isso, porque na antropofágica, o caminho que a gente fez sempre foi o da cena pautar o texto. Mas isso tem uma coerência estética, política, coletiva de fazer isso, do jeito que a gente trabalhou durante muito tempo. Mas tinha uma coisa muito importante, a gente trabalhava muito numa chave da montagem literária, a gente trabalha muito com isso. Então, existe às vezes um falso... uma polêmica
Porque quando você trabalha com montagem literária, que é um expediente que foi muito usado, principalmente no Liberdade, então você, na verdade, trabalha com textos que já existem. Você pega aquilo de textos de autores clássicos, você pega de reportagens, você trabalha com material documental. Então, acho que a gente fez isso. Nesse último processo nosso, a gente não teve como a cena gerar o texto. Então, é um texto que a gente teve que se debruçar mais do texto gerar a cena, porque a gente teve que fazer isso para depois pensar a encenação que vai poder ser feita em tempos de pandemia. Então, eu vejo assim que acho que a Iná tem um debate bom sobre isso, que é os processos e a própria sala de trabalho, de ensaio, elas vão demandar essas coisas. O que eu acho que aconteceu que não é interessante é que a ideia de que o texto nasce sempre da cena virou uma espécie de ideia que é um paradigma único, como se daí nascesse o bom teatro. E isso, para mim, é uma grande bobagem. Não que não possa nascer, eu acabei de citar exemplos em que peças da antropofágica nasceram de um jeito e nasceram de outro. O problema é quando as coisas se tornam coisas absolutas e essas metodologias invadem isso. E a gente sabe que isso está ligado com uma certa destruição, porque quando o texto nasce da cena e quando acontece o contrário, ou elementos híbridos disso, esse texto, na verdade, ele traduz um processo coletivo. E, às vezes, esse texto que é só cena, na verdade, ele mascara uma ditadura de uma direção que não deixa ele chegar numa forma final, porque ele está sempre mudando, e, na verdade, quem coordena esse processo acaba ficando com a varinha mágica na mão. E aí você tem, na verdade, uma série de implicações que se colocam. Então, eu acho, Eduardo, que essa questão que você colocou é muito boa. Eu não acho que eu a tenha respondido, mas justamente citei aqui alguns exemplos materiais onde essas coisas aparecem. Mas eu acho muito importante esses processos eles acontecerem as duas formas e que eles estejam ligados ao tipo de temática, de conteúdo e ao tipo de sala de ensaio que é proposta, mas que eles não sirvam para mascarar. Eu já vi muitos processos que são, na verdade, grandes experimentações a partir do que estava na sala de ensaio e que, na verdade, aquilo, entrega para quem coordena essa encenação todo o discurso, toda a retórica, toda a poética e toda a forma daquilo. Isso eu acho que é um problema. E quando ela toma a forma textual, você tem ali um debate coletivo que pode ir a palavra por palavra, pode ir descrição de cena por descrição de cena, e não fica só uma coisa que a direção, digamos assim, está ali, ou uma coletividade diretora. Então, eu acho que a gente caiu em algum lugar numa ideia de que o texto que vem da cena seria mais democrático, mais horizontal, e eu não assino isso embaixo. Eu acho que ele pode ser, como pode não ser. Como um texto que uma discussão que um coletivo faz e alguém se dispõe à tarefa de dar um formato dramatúrgico para aquilo, porque conhece daquele ofício e quer trabalhar naquele ofício, ou um GT que faça isso, eu acho isso absolutamente legítimo. E às vezes um texto desse que é pensado, que nasce de um debate, de um pensamento, de improvisos, e ele volta para uma sala, para uma mesa, ele é digitado, às vezes ele representa mais uma imagem, digamos assim, daquilo que se pensou artisticamente, do que você deixar aquela sala de ensaio fluir de uma maneira como se aquela fruição fosse chegar em algum lugar mais interessante. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Não estou escutando. Perfeito. Não, eu ia passar a bola para o Tony, quer dizer, o Tony conviveu muito com o Chico de Assis, né? Conheceu muito a obra e as ideias do Chico, né? Qual que você acha que pode ser a contribuição do Chico de Assis, né? Como pensador do teatro, né? Para esse debate entre, quer dizer, a cena que gera o texto e o texto que gera a cena, né?
essa discussão que a gente está tendo hoje, talvez nesse momento, né, no Teatro de São Paulo, você acha que o Chico de Assis, o pensamento dele contribui de que forma, Tony? Eu tenho um dado do Chico que eu acho muito interessante, que, como eu disse ontem aqui na outra mesa, né, a visão do Chico realmente formou a minha visão de teatro, né? Eu fiquei 15 anos lá com ele, tanto no Seminário de Dramaturgia do Arena, quanto nos outros projetos que a gente levava no período, no Teatro Sérgio Cardoso, enfim, em vários outros lugares. Junto com a Fundação das Artes, a gente fez algumas coisas bacanas também, com o Sesc São Caetano, enfim. Ele tinha uma frase que eu achava muito interessante, que ele falava que a salvação do mundo se dá pelo teatro. E ele falava essa frase e complementava: e nisso eu sou radical. E nisso eu sou radical. A salvação do mundo se dá pelo teatro. É a coisa mais importante que tem no mundo, é o teatro. Então, eu acho que essa gana em fazer teatro, em fazer arte, em se expressar, em resistir contra o autoritarismo, mesmo sem os meios mais adequados, mesmo sem acesso às esferas de poder, mesmo sem financiamento, mesmo sem dinheiro, e você continuar fazendo teatro e ser definido pelo teatro que você faz, eu acho que essa é a maior contribuição que o Chico deixou. Porque nós estamos aqui, o Marcelo, enfim, nós todos aqui, de grupos diferentes, de locais diferentes, e o Chico tocou a cada um de uma maneira distinta, quer seja lá atrás no seminário, quer seja nas discussões na casa dele, não é? Com a Antropofágica, Giovanni, com o pessoal da CTI, que tem um teatro muito com uma identidade muito peculiar, muito é o teatro deles. O nosso teatro, que também tem a coisa do cartoon junto, que a gente sempre discutia com o Chico. Então ele tocou a cada um de uma maneira distinta e sempre multiplicando, com o objetivo de multiplicar e levar essa síntese de 50, quase 60 anos de análise de estrutura dramatúrgica. Então, por mim, mesmo quando eu vou dirigir uma peça, mesmo quando eu vou fazer a integração artística entre o meu trabalho como cartunista e chamo isso ao teatro, eu não tenho como não ter o ponto de partida da dramaturgia, daquela dramaturgia que o Chico me ensinou. Não é? Eu dou aula na pós-graduação aqui da Escola de Sociologia e Política, São Paulo. De 3 em 3 aulas eu falo do Chico, não é? Então ele realmente me mostrou um caminho a ser seguido no teatro, que é o caminho das humanidades, que é o caminho do combate às desigualdades, que é o caminho da obtenção do maior quantum de igualdade entre as pessoas, do maior quanto possível. Para mim, ele foi um sujeito que disse: esse é um bom caminho, te interessa? E eu sigo nele até hoje. Tive muita sorte em ter essa experiência, esse convívio com ele. Na mesa de ontem eu chamei de uma aventura, né? Eu repito isso e falo, realmente foi uma aventura que me redefiniu e mostrou um caminho para os trabalhos que eu faria desde então, tanto na área de teatro, de dramaturgia, direção, enfim, todos os elementos aí do teatro, quanto na área, quanto no meu trabalho aí especificamente como cartunista, né? Então, eu acho isso, levar o teatro à condição de coisa mais importante que a humanidade criou,
Eu acho que é uma coisa maravilhosa de ser dita e de ser bancada também, porque você tem, como o Chico dizia, né, tem que pagar o preço. Você vai viver disso, você vai viver isso. Tem um preço a se pagar, né? Tem um preço a se pagar. Entrar nessa seara e seguir exclusivamente nessa seara. Acho que é por aí. Maravilha. Agora eu queria chamar o Márcio Boara. Márcio, você também conviveu muito com o Chico, também conheceu muito das ideias dele, né? Você acha que qual, digamos, a contribuição do Chico para esse debate atual, né, entre texto e cena? Quer dizer, qual pode ser o papel da dramaturgia nesse momento no Teatro de São Paulo? Qual você diria que é a contribuição do Chico nesse debate, Márcio? Você está com o microfone fechado, Márcio. Eu não vou nem... faço do Tony as minhas palavras nessa questão do Chico ensinar que o teatro seria uma das maiores expressões do ser humano, onde ele consegue demonstrar o seu pensamento, seu sentimento, o que ele pretende, da onde ele veio, e eu, falando assim, eu fico pensando no Chico nos dias atuais. Ele, nesse momento pandêmico, talvez ele tivesse até um programa só para discutir, tipo, façam... não importa se é teatro online, mas façam, porque logo isso passa e vocês vão estar no palco de verdade. Vamos discutir essa questão do fascismo, vamos discutir... Ele tinha um discurso... curioso, porque ele tinha um discurso antifascista e falava de fascismo numa época que a gente não falava mais disso, né? Porque a gente achava que era uma coisa de um passado distante. Então ele tinha essa preocupação. Ele hoje estaria discutindo sobre isso, estaria discutindo formas de nós lutarmos contra isso com as nossas armas, que é o texto e que é a forma de ver. Retomando um pouquinho do que o Tiago estava falando, eu tenho assim, nesses últimos... mais de 20 anos, meus primeiros trabalhos foram com texto pronto, depois eu escrevi e levei para cenas, depois eu montei textos na sala de ensaio, eu já fiz de todas as formas. E para mim, a forma que eu mais entendo, eu converso bastante isso com o Marcelo também, escrever e testar o texto em cena. Tem hora que eu escrevo e acho que a cena está boa, põe no palco, fica uma porcaria. Então, assim, agora também eu não consigo, eu particularmente, trabalhar, e eu acho que era um ponto de vista também do Chico, pelo que eu me lembro, eu não consigo fazer a cena surgir, talvez, nem com o Canovati eu não lembro dele ter falado isso, o Tony talvez deve lembrar da opinião dele a respeito de Canovati, mas assim, nem jogar o Canovati para os atores, ver a cena e a partir dali escrever, né? Eu não consigo, e eu acho que também não foi assim que ele me ensinou, mas também não é muito minha praia. O que eu consigo é escrever e testar em cena e trazer de volta. Mas o ponto de partida não é a cena para o texto, é o texto para a cena e a cena me retornar isso. E a partir daí, dentro das minhas limitações, eu acho que é onde eu consigo me encontrar melhor, fazer melhor. E preservando também as especificidades de cada um dentro do trabalho, né? Tipo, tem uma pessoa responsável para cada área, tem uma pessoa especializada em cada área, eu posso escutar todos, discutir com todos, mas existe uma especialização, tá? Isso também pode parecer meio antiquado para alguns, como dizem até que o texto é antiquado. Uma vez
Uma vez me fizeram um grande elogio tentando me fazer talvez uma crítica, que a pessoa falou assim, pô, Márcio, você só tenta escrever o teatro épico Papai e Mamãe. Eu falei, tomara que um dia eu consiga fazer um bem feito épico Papai e Mamãe, né? Porque ela disse, você só vai nessa, né? Só vai nessa tocada. Para mim, basicamente, é isso, Edu. Desculpe que eu deixei o patinho na sua cara ali, que eu tô vendo, ó. Mas agora eu tiro o patinho e ponho ali. Eu ia chamar o Marcelo justamente agora, né? Considerando essa nossa discussão da dramaturgia. Anteontem a gente conversou um pouco como parte desses encontros, né, sobre a obra do Chico de Assis. A gente conversou com a Lúcia Capuani, que fez um estudo, né, sobre a trilogia de cordel do Chico, né, e a professora Maria Silvia Betti, especializada em dramaturgia brasileira e norte-americana, né, da USP. E a professora Maria Silvia Betti, ela sempre fala uma coisa que é assim, muitas vezes nos cursos, mesmo no curso de letras, né? Curso de artes cênicas ainda pior, e cursos de formação de ator também, há uma dificuldade muito grande de você fazer as pessoas estudarem dramaturgia. O espaço curricular para isso está cada vez menor, né? Você já tem no Brasil cursos de letras, por exemplo. A pessoa faz um curso de letras em inglês sem estudar dramaturgia em inglês, o que significa que a pessoa se forma em letras em inglês sem conhecer Shakespeare, né? Isso deveria ser completamente absurdo, mas isso hoje é a norma, né, no Brasil. E, infelizmente, nos cursos relacionados a artes cênicas, infelizmente também, muitas vezes, o pessoal está saindo sem o conhecimento de dramaturgia, né? Quer dizer, não só não vai conhecer Chico de Assis, mas muitas vezes não vai conhecer também dramaturgia internacional, importante e tal. E quando a gente conversava com o Chico, a gente sabia que ele era também uma biblioteca ambulante, né? Não só de filosofia, né? De história, manjava muito de história, né? Quer dizer, de história das ideias, né? Mas ele conhecia muito texto dramatúrgico também, conhecia grandes autores, né? Conhecia Tennessee Williams, tinha muito interesse, conhecia Chekhov, né? Como que você, Marcelo, que trabalha com a docência também, né, no contexto da formação para o teatro, como que você tem tentado lidar com isso e que caminhos você vê para isso nesse momento, Marcelo? Sabe que a escola como característica, né? Não estou falando da escola onde eu dou aula ou uma escola específica, como característica, ela não tem tempo, né? E a avaliação é sempre muito superficial, né? O processo ele não é valorizado. Então é muito prático. O aluno decora o negócio, mostra que está ruim, está bom e aponta caminho num geral, falando isso, né? Agora, eu abri dentro pela liberdade que eu tenho onde eu trabalho, eu abri o rio ali, porque a pessoa não pode sair de um determinado módulo sem saber ler Eles não usam black tie. Você precisa entender a sintaxe, precisa entender, estudar texto. Então, meus alunos, por exemplo, eles não decoram texto, eles trabalham até para o improviso com o texto na mão, como eu trabalho mesmo com a minha companhia. Eu acho que decorar texto um porre. A pessoa não assimila aquilo, ela não tem tempo de mudar, né? Tem outro pedaço que eu trabalho. A pessoa não pode não entender uma pausa tchecoviana, né? Tem um modo que eu trabalho com Tchekov. Precisa desmembrar o texto do Tchekov do princípio ao fim. Se você não entender uma pausa tchecoviana, não pode pisar no palco como ator. Não tem o direito, porque é igual a especialização médica. Você não dá um bisturi na mão de um sujeito que não sabe abrir, né? Botar a palavra na boca de um ator que não sabe falar, tacar um tijolo no ouvido da plateia, né? Então, é preciso entender a seriedade disso. Então, a dramaturgia é a base de todo o meu trabalho, independente de onde eu estou, né? E no ensino também. Eu parto desse princípio. Eu escolho autores, pego alunos crus que chegam de primeiro módulo das coisas, eu apresento Plínio Marcos para eles. Né? Você vai, aqui já vai na porrada mesmo, já aprende a gritar, já coloca, o corpo já funciona ao mesmo tempo, né? E trabalhar sempre trabalhando com autores muito bons e acessíveis, né?
O Tchekhov, por mais complicado que pareça, não é. Ele é acessível. O Nelson Rodrigues, ele é brasileiro, ele é acessível. Né? Então, eu trabalho muito no estímulo de lerem determinados autores, a obra toda, a gente discutir aquilo, escolher um trecho, mas trabalhar sempre com uma noção de todo. Né? E complementando só, vou ser bem breve, assim, eu vou concordar com o Márcio com uma coisa das funções que são muito bem divididas. Eu já fiz peça de todo jeito, mas nunca a cena ditou um texto meu. Isso nunca. Né? Eu escrevi ao mesmo tempo que eu estava na sala de ensaio para a pessoa levantar e fazer na minha frente. Mas não foi a cena que determinou. Né? Foi o caminho da carpintaria, da costura dramatúrgica, para onde a coisa vai. Eu acho que todo tipo de teatro é legítimo. Tem gente que vai dizer que isso que eu faço não presta, tem coisas que eu não me interesso também, porque eu realmente não me interesso por determinadas coisas que eu acho que não tem a ver mesmo, mas eu respeito. Né? Mas eu acho que sempre há que se colocar alguém na condução ali. Eu não acredito, né, no debate infinito sobre coisas com muitas cabeças fazendo isso. Sempre há o dramaturgo, para mim, há a figura do diretor, sim, né? E há a figura de quem atua, sim, e quem sabe atuar. Para mim, o ator não achar que ser ator, atriz, achar que ser atriz é pouco, é um desrespeito a uma função que eu acho sagrada. Eu faço teatro, escrevo teatro e dirijo teatro porque eu gosto de atrizes e atores, não porque eu gosto de escrever e dirigir. É porque eu acho a função mais nobre na sociedade, que é a função da atriz e do ator. A gente está discutindo dramaturgia, mas a gente está discutindo, né, porque isso serve a grandes atuações. Né? Uma grande atuação ou seja, quando a gente tem a crise da dramaturgia, a crise do pensamento, isso resvala lá na atuação. Vai lá, vai na ponta, vai na cara do público. Né? Vai na maneira que a pessoa pronuncia uma coisa. Entendeu? Mas isso é um ponto de vista meu. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade. Né? É um ponto de vista meu diante do teatro. Né? Mas é isso. Não sei se eu te respondi, né, sobre a coisa. Mas eu acho que, eu acho que, por exemplo, toda escola de teatro tinha que ter um semestre, né, para Brecht. Eu acho que isso precisava ter. Né, à parte. É um curso à parte. Qualquer escola. Não está porque você não ensina Brecht dentro de um semestre com algumas aulas por semana. Né? Você precisa ter um curso disso, especificamente. Né? Porque o Stanislavski é a língua que você aprende a falar logo no começo para todo mundo se comunicar. Né? Maravilha. E a gente falando sobre dramaturgia também nacional, né? Uma das preocupações do Chico era também uma busca, um resgate, uma pesquisa de formas artísticas nacionais, né? Além, quer dizer, de você partir do chão histórico, né, da realidade social brasileira, mas também a música muito presente, né, no trabalho do Chico, sempre a música, né, muito forte. As formas populares, né, baseadas aí em um desenvolvimento imemorial, né, das artes brasileiras, né, a CTI trabalha muito nessa perspectiva, né, Giovanni? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que o Chico traz também, quer dizer, de riqueza, além do texto, mas essa riqueza do encontro com formas brasileiras profundas, né? Pois é, o Chico falava bastante com relação à música. O Chico, ele sempre foi muito musical, né? Acho que quase todas as peças dele têm sempre composições, né? Coisas que vêm agregar. Ele sempre dizia que a música talvez é a coisa que une as pessoas de bate-pronto. A música coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Então tem essa identificação muito quase que instantânea, né? Então todo mundo já ouviu música. A gente está no Brasil hoje, mesmo com a internet, né? E ter a possibilidade de chegar a outros lugares, todo mundo já ouviu uma música, mas dentro do mundo foi ao teatro, né? É muito pequena essa parcela. E a música ela é muito importante, é uma ferramenta muito importante dentro do fazer artístico, né? Da CTI,
E a gente aprendeu muito também isso com o Chico, né? Dessa questão da gente poder... como que a gente identifica... A gente trabalha muito com forró, né? A gente tem um trabalho com o Luiz Gonzaga, com o Jackson do Pandeiro. Então, quando a gente abre uma sanfona, por exemplo, na praça pública, se roda uma ruma de gente, né? Como se diria no Pernambuco, porque existe ali o imaginário das pessoas, né? Todo mundo já ouviu o Gonzaga, todo mundo já ouviu uma sanfona, e isso acaba aproximando as pessoas da obra. Isso desperta para que elas fiquem por ali e comecem a se discutir outras coisas, comecem a se falar outras coisas. Não é nem que a música é mais importante ou não, mas é que a música faz presente, né? A música ela é um movimento dramatúrgico, né? Quando ela é trabalhada nesse sentido. E eu acho que é isso. Eu queria falar uma coisa, né? Tá falando da questão da dramaturgia, do dramaturgo, do papel do dramaturgo, que eu acho muito importante. Eu acho que ele é preciso, concordo com todo mundo. Acho que tem que ter essa questão da função, tem que ter sim um diretor ou uma diretora, tem que ter essa pessoa que organize dramaturgicamente, tem que ter o ator, como tem que ter o cenógrafo, todo mundo é muito importante no teatro. Mas eu fico sempre preocupado, porque, né, como o Márcio diz, como o Marcelo, o Tony, a gente não tem essa... Dificilmente a gente vai ter a formação na escola de dramaturgia, né? A gente passa muito... vamos ler um texto, vamos ler Dias Gomes, vamos ler o Brecht, vamos ler... A gente vai passando e a gente não estuda dramaturgia, a gente não estuda a estrutura. Eu acho que... E talvez a grande importância do Chico, né, de reestruturar um cenário de dramaturgia, né, que nasce lá no Arena, que ele fazia parte, depois manter esse laboratório vivo, né, porque a gente, de fato, a gente não tem uma escola, então a gente vai escrever e vai testar. E eu fico muito preocupado não, na verdade, é mais uma reflexão. A gente tem muito teatro que acontece que não está no centro, que está nas periferias, que está onde talvez as pessoas não tenham, de fato, acesso a entrar numa escola de teatro, né? A gente circula bastante pelas periferias, né, de São Paulo, do Brasil, e existe muito grupo de teatro, muito, assim, é uma coisa assim, parece que não, mas tem muito grupo de teatro comunitário, teatro amador, que eles ou leram uma peça, e quando eles começam a escrever, eles escrevem por intuição. E é muito bonito a gente olhar isso e tentar pensar o que isso também reflete um pouco nos tempos atuais. Alguém disse, não lembro se o Márcio ou o Tony, a gente fez mais peça em 10 anos do que em 50, né? São as peças históricas. Mas eu acho que existe muita coisa hoje que não é registrada, né? Que a gente faz, a gente organiza. A gente no CTI também escreve muito... a gente não tem um trabalho de escrita coletiva. A gente tem um trabalho que a gente tem uma proposta, uma ideia, algumas vezes. Né? Então, a gente vai fazer uma série de laboratórios em cima daquilo, vamos propor cena. Enquanto artista, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso. A gente entrega para o dramaturgo, geralmente lá quem faz é do Brisa, e ele vai levar aquilo embora e ele vai trazer as coisas que despertaram, né, em cima dele, colocando também a sua visão do que ele acha, né, referente àquilo, a opinião, a ideia sobre o que nós estamos querendo falar, né? Não a ideia da pessoa física, mas a ideia artística daquilo. Então, acho que existe essa questão de escrever, né, que também nasce dos artistas, atores, atrizes, mas para mim acho que é muito importante essa figura que centralize, que essa figura que olhe para aquilo e organize de forma dramaturgica, que transforme aquilo, né? E talvez a gente não tenha registro, né? Se a gente pegar, por exemplo, aí os últimos 20 anos, as peças de São Paulo, por exemplo, quantas delas estão publicadas? Não são tantas, né? E tem muita coisa que aconteceu aí. É isso, eu desviei, mas eu só queria falar isso, porque ficou em algum momento
aí em mim. Então, perfeito. A gente também tem falado, né, sobre, quer dizer, o papel do artista, né, do teatro nesse momento, né, tão adverso às artes, o pensamento que a gente está vivendo, né? E alguém comentou aqui ao longo do debate que o Chico era um cara que falava, né, do fascismo, né? Ele falava, inclusive, do nazismo, do fascismo italiano, como, digamos, uma memória próxima, né, da realidade, né? E a gente tendeu a ver isso como algo muito distante, né? Qual o papel que a gente pode ter nesse momento, Tiago, em que a gente está aí já caminhando, né? Estamos lidando já com um governo proto-fascista e com, digamos, uma espada na cabeça, uma possibilidade que a coisa degringole de vez, né? Qual o papel que pode ter o teatro nesse momento e qual o peso que a obra do Chico, né, e as ideias do Chico pode trazer nesse momento para quem está pensando teatro em um contexto tão adverso, Tiago? Eu acho que a gente tem um papel grande aí nessa constituição desse imaginário, porque tem uma coisa que eu estava até agora, peguei aqui o texto queria ler um trecho. O Chico escreveu aqui o texto que chama Que País é Esse, né, para a Feira de Opinião. E ele termina com um coro que diz, vou ler resumido, né? Às vezes o teatro deve ser um pouco mais do que o esbofeteador da burguesia. Às vezes a bofetada deve ser substituída por um murro bem dado. Isso pode não resolver muita coisa, mas é um alívio histórico notável. Isso é o texto que esse texto ele escreveu em 3 dias para a feira. Então, acho que tem essa relação com o fascismo, fora as lutas. Eu acho que uma coisa do teatro sempre que é muito importante, toda a potência do teatro, mas a luta presente contra o fascismo nunca vai ser substituída pelo teatro. Acho que isso é importantíssimo, agora a gente está ali. Mas tem uma coisa que o teatro faz, que é preparar a subjetividade para poder fazer a luta. Isso é fantástico, porque da escola que eu vim, sem a subjetividade revolucionária, a gente também não derrota isso. E essa subjetividade não vai ser forjada assistindo o filme pseudocrítico do Netflix, que isso é um terror, isso é programado. Eles sim têm uma indústria de roteiristas e dramaturgos que são absolutamente treinados para trabalhar nisso. Então, acho que nessa contracorrente nossa, Eduardo, eu acho que a gente tem um papel muito forte em pensar outras subjetividades possíveis que possam mudar o mundo concreto e material. Isso está diretamente ligado no fascismo, que também é fazer o combate do fascismo como experiência estética. O fascismo tem forma estética. Eles têm um gosto gigantesco por isso. Como diria e esse gosto do fascismo, no meu entender, se reflete muito na maneira como Hollywood organiza o cinema. Muito. Adorno já tinha dito, né? Os Estados Unidos... Só uma parte, Tiago, desculpa te interromper, só uma parte. O Chico era muito bom de identificar esse tipo de coisa, né? No Furo no Casco, inclusive, aparece isso genialmente. Né? Exatamente. E identificar onde essa estética da classe dominante aparece. Eu queria só terminar falando isso, que eu acho essa é uma tirada, não sei o quanto ela é válida, mas a imaginação é muito boa. Ele falava, os Estados Unidos não entrou na Segunda Guerra para derrotar o fascismo, ele entrou para aprender com ele. Então, acho que eles aprenderam direitinho. E os filmes de Hollywood estão aí, para mostrar que eles têm estética, que eles têm força. Então, portanto, isso que todo mundo disse aqui, mas o Marcelo estava falando também, é tarefa nossa a gente ter material subjetivo, criativo, inventivo e teatral que se contrapõe a isso. E não só no nível do discurso, porque o discurso ele tem um limite. É preciso criar
arte, é preciso criar dramaturgia, é preciso criar uma imaginação que se contrapõe a essa que, por incrível que pareça, a gente estava discutindo com o Chico de Assis exatamente isso. Como essa estética do fascismo, ela predominou e ela tomou, e ela virou uma coisa que hoje até é dita como agradável. Então, acho que isso a gente está aqui para isso. Então, a gente tem um papel fundamental para a derrocada do fascismo e dos seus congêneres aí. Perfeito. Gente, já avançamos aqui bastante no horário. Tivemos, acho que, um debate muito interessante. Acho que o Chico estaria muito satisfeito de ver a gente discutindo nesses termos, né? Teatro, política, história. Então, gostaria de chamar novamente todo mundo a assistir às leituras encenadas de 21 peças do Chico de Assis. Márcio, como é que isso vai ser divulgado, Márcio? Tudo isso já está publicado no canal do grupo. É só procurar a Companhia Alcamorana. Tem inclusive o logo que está lá, uma caricatura do Chico que o Tony fez, que é a mesma da capa do livro. E já estão as peças. Por favor, assistam e gostaríamos muito de ler os comentários. Maravilha. Então, agradeço novamente a participação de todos, Tony D'Agostinho, Marcelo Marcos Fonseca, Giovanni Fermac, Tiago Vasconcelos e Márcio Boaro, nesse bate-papo sobre o trabalho do Chico de Assis. A Alcamorana teve a felicidade de contar com o trabalho de todos esses grupos parceiros na leitura encenada das grandes obras do Chico de Assis, que agora estão aí disponíveis para serem assistidas no canal da Companhia Alcamorana. Gostaria também de chamar a todos para o nosso último debate, que vai acontecer amanhã, segunda-feira, dia 27, às 19 horas, 7 horas da noite. Vamos falar um pouquinho sobre o Chico de Assis como um colega, né, como alguém que trabalhou com tanta gente do teatro brasileiro. Então, a gente chamou 3 dos colegas, de tantos colegas dele, para falar um pouquinho do Chico: o Silvio Zilber, grande ator, Silvio Zilber, o Oswaldo Mendes, crítico, ator, diretor, e o Isaías Almada, também um grande ator, diretor, autor do livro sobre o Teatro de Arena de São Paulo. Os 3 vão contar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência com o Chico de Assis, amanhã no nosso último bate-papo, às 19 horas. Convido a todos e todas a assistir, todo mundo que está aqui presente, que, se possível, acesse amanhã e participe desse debate com a gente. Então, boa tarde a todos. A gente vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a todo mundo que assistiu e chamo novamente para amanhã, às 19 horas, participar do nosso último debate sobre o Chico de Assis. Boa tarde e até mais, gente.